Olá pessoal, hoje vou falar sobre em quem a verdade de Cristo não está. Sim, porque no vídeo anterior a esse eu falei sobre a verdade de Cristo está em mim, no qual eu falei a respeito do apóstolo Paulo. Mas hoje, no século 21, existem muitas pessoas em quem a verdade de Cristo não está. E é sobre isso que eu vou falar aqui. Porque pelo que dá para entender quando lemos as Escrituras, podemos chegar ao conhecimento de que a verdade de Cristo não está em certas pessoas. Por exemplo, a verdade de Cristo não está naquelas pessoas que hoje estão construindo templos feitos por mãos humanas, que eles transformam em denominações. A verdade de Cristo não está na vida daqueles que se desviaram da verdade há muito tempo. Não está também na vida daqueles que hoje estão ensinando outra doutrina e que já não concordam também com as sãs palavras do Senhor Jesus. A verdade de Cristo não está na vida daqueles que hoje estão ainda lendo Moisés, principalmente por causa do dízimo. E além da verdade de Cristo não estar na vida dessas pessoas, no coração deles ainda existe o véu. Essa é a realidade. Então, a verdade de Cristo não está na vida daqueles que deturpam as Escrituras. Não está. Não está na vida daqueles que hoje estão desfazendo o escândalo da cruz. A verdade de Cristo não está na vida daqueles que hoje estão anulando a graça de Deus. A verdade de Cristo não está naqueles que hoje estão ainda tentando misturar a lei mosaica com a nova aliança, ou melhor, misturando a velha aliança com a nova aliança. Não está. Não está mesmo. Então, isso é algo errado. Claro que é, porque quando a verdade de Cristo não está na vida dessa pessoa, ela começa a criar outras coisas que são opostas à verdade de Cristo. E elas chegam ao ponto de terem a sua própria consciência pervertida por causa disso. Porque eles ficam agindo de forma dissimulada, na hipocrisia. Muitos deles fazem essas coisas deliberadamente, de propósito, porque eles não querem viver na verdade de Cristo. Porque a verdade de Cristo na vida de alguém não traz lucro financeiro em tempo algum. Mas é por isso que surgem homens pervertidos, que vêm falando coisas pervertidas para arrastar muitos atrás deles. E essas coisas pervertidas que eles falam mostram claramente quem eles são. São pessoas que infelizmente não têm a verdade de Cristo em suas vidas. O que eles têm é mentira, é engano, é sofismas, é raciocínios falazes que eles usam para enganar. Porque se eles não têm a verdade de Cristo, o que lhes sobra para eles falarem, para eles ensinarem, para eles dizerem? Eles têm que fazer coisas diferentes, contrárias à verdade de Cristo. E isso é o que está acontecendo hoje. Se você não percebeu isso ainda, é hora de perceber, é hora de notar, é hora de ver com seus próprios olhos o que está acontecendo, literalmente, na sua frente. Porque esses homens pervertidos estão por aí. Muitos deles, infelizmente, são pastores, bispos e apóstolos. Essa é a realidade. Então, não dá para fugir dessa realidade, não dá para tapar os olhos, fingir que não vê. Porque isso é algo muito claro de se ver. Os frutos
os resultados que essas pessoas produzem, dá para você ver, dá para você constatar que algo está errado. E está errado da parte deles. Por quê? A verdade de Cristo não está nele. Não está nessas pessoas. Infelizmente, chegou a esse ponto. Então, eu não posso, em tempo algum, viver de acordo com isso. Eu não posso ser cúmplice disso, conivente. Eu não posso estar passivo a isso. Eu não posso estar amoldado a esse tipo de coisa, conformado. Será que eu posso me conformar com alguém que não vive de acordo com a verdade de Cristo? Seria esse o procedimento prudente para você e para mim, nessa época em que vivemos hoje? Quando o Senhor Jesus mesmo nos alertou sobre os falsos profetas, falsos apóstolos, cães, maus obreiros, obreiros fraudulentos. Por que eles são obreiros fraudulentos? Porque a verdade de Cristo não está neles. Porque se estivesse neles, eles não iriam ser obreiros fraudulentos em tempo algum. Pelo contrário, eles iriam ser obreiros verdadeiros, praticantes da verdade que está em Cristo Jesus. Mas infelizmente hoje dá para ver claramente que muitos não estão agindo assim, porque já se desviaram da verdade de Cristo há muito tempo. Essa é a realidade que nós podemos ver, constatar com nossos próprios olhos. Então, nós não podemos estar colaborando com isso. Quem está colaborando com isso está laborando em grande erro. Isso é um erro. E nós devemos nos conscientizar de que isso é um erro. Todos têm. É por isso que eu estou aqui falando isso, incentivando, encorajando, estimulando as pessoas para que elas possam reconhecer isso, entender isso. Porque quando existe essa compreensão a respeito desse assunto, nós nos esclarecemos, as dúvidas são tiradas, a verdade volta à consciência de cada pessoa. E isso é o que é importante, é o que tem que ser estimulado. A pessoa tem que viver na verdade. A verdade de Cristo tem que estar em cada pessoa, profundamente enraizada na vida, no corpo, na alma e no espírito da pessoa. Para que essa mesma verdade possa impedir que ela acredite em mentiras, que ela se deixe envolver e se enredar por homens que infelizmente hoje não têm a verdade de Cristo em suas vidas. Então isso é muito importante. É importante que você comece a discernir isso aí. Porque quando você discernir o certo do errado, que nesse caso é estar ou não estar na verdade de Cristo, aí você vai começar a perceber o erro em que você mesmo caiu. E aí você vai cair em si, vai cair na real. E ao fazer isso, você mesmo vai se purificar desse erro, retornando à sensatez. Porque uma pessoa sensata, ela consegue ver claramente o erro que está cometendo. E ao perceber isso, ela tenta se corrigir, ela tenta evitar essa falha, corrigir essa falha. E isso tem que ser algo importante para cada um de nós hoje. Porque na época em que vivemos hoje, no século XXI, não podemos viver sem a verdade de Cristo em nossas vidas. Porque se isso acontecer, cada pessoa vai naufragar na fé, vai ser arrastada para a ruína e perdição, vai se desviar de Cristo, da verdade, do Evangelho, da graça genuína, da sã doutrina e de tudo aquilo que o Senhor Jesus um dia começou a fazer e ensinar. Será que é isso que nós devemos viver? Nós devemos deixar isso acontecer em nossas vidas? É claro que não. Então, é necessário
que cada um de nós hoje possamos entender isso. Porque quanto mais tempo demorarmos sem perceber esse erro, mais estaremos nos afundando, sendo guiados por cegos. Esses cegos não têm a verdade de Cristo em suas vidas. E se você for guiado por eles, você vai cair no barranco junto com eles. Então, Jesus falou, deixai-os, são guias cegos. É hora de deixar isso aí. É hora de ser iluminado pelo Senhor Jesus. Os olhos do seu coração têm que ser iluminados por Ele, para você ver a verdade que está nele, para que a verdade que está em Cristo esteja em sua vida, para sempre, de forma constante, dia após dia. E que isso possa crescer cada vez mais em sua vida. Você tem que se empenhar em ter essa verdade em sua vida. Mas para que isso possa acontecer, existem coisas que precisam ser eliminadas da sua vida. Coisas que te infectaram, coisas às quais vocês foram condicionados a viver, pensando que era algo certo, mas no fundo era algo errado. E é esse errado que tem que acabar. Então, da sua parte, da minha parte, tem que ter essa atitude partindo de cada um de nós, atitude séria, prudente, sincera, verdadeira, para que assim isso possa produzir pessoas que estejam na verdade de Cristo Jesus sempre. Tem que ser assim. Então, nós não podemos ficar brincando com isso. Isso é coisa séria demais. Pessoas em quem a verdade de Cristo estava, como Paulo, Pedro, João e vários outros, morreram e não negaram essa verdade. Essa verdade era preciosa demais. Essa verdade os motivou a viver pela fé, a perseverar, a prosseguir, olhando firmemente para o Senhor Jesus até o fim. Eles foram salvos por causa disso. E hoje, infelizmente, o que está acontecendo aí é algo muito contrário a tudo aquilo que aqueles homens passaram por terem a verdade de Cristo em suas vidas. Hoje, por qualquer coisinha aí, as pessoas se vendem, trocam a bênção por maldição. E é assim que está. As pessoas são envolvidas pelo comércio, pelo misticismo, pelo cristianismo, e tudo isso afasta essas pessoas da verdade, na qual elas deveriam estar firmes, inabaláveis, porque a verdade de Cristo traz isso para a pessoa, para qualquer pessoa. Traz segurança, traz firmeza, traz ânimo, produz fé perseverante. Então, o que está faltando hoje é exatamente isso. Infelizmente, as pessoas que estão nas denominações hoje estão doentes, fracas. Algumas estão morrendo, espiritualmente falando, porque não acolheram a verdade de Cristo em suas vidas. Mas isso pode mudar. Depende de cada pessoa acordar para essa realidade. Porque sem a verdade de Cristo na vida de qualquer pessoa, não existe vida em Cristo que aguente. Não existe uma vida em Cristo que seja fiel. Não existe uma vida em Cristo que prossiga com perseverança. Então, a verdade de Cristo na vida de cada pessoa é algo fundamental, é algo decisivo para a vida em Cristo ser uma vida em Cristo abundante, operante, que produza resultados, bons frutos, como o próprio Senhor Jesus disse. Então, nós devemos entender isso hoje. Por isso, eu estou aqui falando isso para você. E o que eu estou falando também serve para mim. Porque tanto você como eu devemos ter a verdade de Cristo em nossas vidas, sim, para sempre. E é isso que nós devemos nos empenhar para vivermos nessa verdade.
Vamos nos dedicar a essa verdade. Vamos nos apegar a essa verdade, porque essa verdade nos faz ouvir coisas importantes, úteis para a vida, para a sua vida e para a minha vida. Para que assim possamos juntos prosseguir como Igreja de Cristo, em quem a verdade de Cristo está. É assim que tem que ser. Ele nos chamou para isso. Vamos viver de acordo com o chamado dele, porque só dessa forma poderemos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Então eu espero que essa mensagem hoje aqui sirva de edificação para a sua vida, porque esse é o objetivo, edificar a sua e a minha vida através da verdade de Cristo, que tem que estar em nossas vidas sim, para sempre. Então eu espero que isso possa acontecer em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.